Boa estava aqui e eu, pessoal, tenho 10 minutos para vos ensinar tudo isto que vocês estão aqui a ver. Portanto, vamos começar já. Ok? Primeiro, tendências. Ok, pessoal? O mercado é composto por tendências. O que é uma tendência? O mercado tem tendências de alta e tendências... Desculpem lá. Tendências de baixa. Ok? Tendências de alta e tendência de baixa. Ok? Esses são os dois tipos de tendência que o mercado pode ter. Certo? Tendência de alta ele faz topos mais altos, tendência de baixa ele faz fundos mais baixos. Também há o outro estado do mercado, que isso não é uma tendência assim por dito, mas é um estado que é basicamente lateralização, que é quando o mercado anda de lado com algo parecido com o que está aqui, ok? Identificando estes três no mercado é muito simples, certo? Nós temos aqui uma lateralização, nesse caso até uma tendência de baixa, certo? O preço está assim, ok? Aqui temos uma lateralização que o preço anda de lado, ok? E aqui temos uma tendência de alta em que o preço cria de facto aqui novos topos, ok? Time frames, basicamente os time frames têm correlações, certo? Ok, eu vou-vos deixar aqui já escrito, certo? Portanto, aqui estão os time frames, certo? Ok, aqui é o macro, ok? Desse lado é o macro, desse lado é o micro, certo? Mensal para o gráfico de um mês, ou seja, mensal que está aqui, o lower time frame é um dia. Para o semanal, o lower time frame é 4 horas. Para o diário, que é este aqui, é 1 hora. Para o 4 horas é o 15 minutos. Para o 1 hora é o 5 minutos. Para o 30 minutos é o 3 minutos. E para o 15 é 1 minuto, ok? Esta é a correlação de time frames que vocês devem saber. O que é um time frame? Time frame é o tempo que cada vela demora, certo? Para fechar. Por exemplo, eu estou no time frame de 15 minutos, esta é uma vela que demora 15 minutos, esta 15 minutos, esta 15 minutos, esta 15 minutos, ok? No time frame de uma hora, esta vela demora 1 hora, aqui 1 hora, 1 hora, certo? E por assim vai. Portanto, esta é a lista dos time frames que vocês devem usar, certo? O grupo que vocês devem usar para vos orientarem. Ok? Guardem esta lista em algum sítio que vocês queiram, ok? Agora, topos e fundos. O que é um topo e o que é um fundo? Basicamente, um topo, neste desenho aqui, isto é um topo, isto é um fundo. Como é que nós identificamos o que é um topo e um fundo no mercado? Se vocês estiverem com dúvidas, é só fazerem o desenho de unirem os extremos, ou seja, por exemplo, pim, 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 ok? Pim, 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 ok? Pim, 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 pim. Ok, há muitas formas de fazer isto. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser mesmo detalhado, ou seja, fazê-los todos assim, ok? Enfim, há muitas formas, certo? Basicamente vocês têm só que unir os pontos, certo? Um topo é o que fica na parte de cima, um fundo é o que fica na parte de baixo. E basicamente, pessoal, isso é um topo e um fundo, certo? Neste desenho, temos aqui este topo, este topo, este topo, este fundo, este fundo, este fundo, ok? Vocês conseguem vê-los facilmente conforme praticam, ok? Por exemplo, neste caso, isto é um topo, isto é um fundo, 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 isto é um topo, isto é um fundo e isto é um topo agora, ok? Portanto, já. Próxima coisa que vamos aqui conseguir ver é suporte e resistência baseado em ponto de interesse, ok? Primeiro, o que é um suporte e uma resistência? São regiões onde o gráfico toca e reage de certa forma. O suporte, ele reage tocando e subindo. No caso, um suporte aqui seria algo deste género, onde o preço toca nesta área, vocês conseguem ver, e reage para cima. Ok, ele aqui pim, pim, ok, então vou desenhar, pim, 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 ok, e aqui novamente. Isto é um suporte, certo? É a região onde o preço toca e sobe. E uma resistência é uma região onde o preço toca e desce. Por exemplo, uma região mais ou menos daqui, que ele aqui toca e desce, volta aqui a tocar e volta a descer, volta aqui a tocar, volta aqui a descer e volta aqui a tocar e volta a descer. Ok, portanto, isso, e estamos aqui outra vez a tocar e agora a descer, certo? Portanto, isto são suportes e resistências. Como é que nós filtramos isto? Com pontos de interesse, ok? Vou-vos dar mais um exemplo de suporte e resistência caso não tenham entendido. Isto é aqui uma região de suporte, ok? E isto é uma região de resistência, certo? Por exemplo, isto aqui, este topo, este fundo com este fundo com este fundo é um suporte. Estes dois topos são uma resistência, ok? É um exemplo. Como é que filtramos isto com pontos de interesse? Existem dois pontos de interesse, o Fair Value Gap e o Order Block. Resumidamente isto que estão aqui a ver, ok? Isto é um Fair Value Gap, é quando temos três velas e a vela do meio tem
a sombra da primeira vela não consegue tocar na sombra da terceira vela, como vocês estão aqui a ver a primeira vela e a terceira vela, ok? A sombra, a vela é composta por duas partes, ok? Esqueci-me de vos referir isto. Temos a corpo, que é a parte mais gorda, que é esta aqui, a parte maior, e a sombra, que é esta parte fininha, certo? A sombra é isto e o corpo é esta parte grande, ok? Quando as sombras não conseguem, quando há três velas e as sombras não conseguem tocar, ok? A sombra das duas últimas não conseguem tocar, chama-se isso um Fairvalley Gap espaço que fica no meio, ok? Exemplo de Fairvalley Gap. Temos aqui um, ok? A sombra desta não toca na sombra desta, temos aqui um Fairvalley Gap. A sombra desta não toca na sombra desta, por isso temos aqui um Fairvalley Gap. A sombra desta não toca na sombra desta, por isso temos aqui um Fairvalley Gap. E aqui também a sombra desta não toca na sombra desta, por isso temos um Fairvalley Gap. E por aí vai, ok? Aqui outro Fairvalley Gap. Ok, aqui já não temos Fairvalley Gap, porquê? Porque as sombras já se conseguem tocar, ok? Portanto é importante saber o que é e o que não é um Fairvalley Gap, ok? E depois temos o Order Block, que é o outro ponto de interesse que nós vamos usar. Aqui está um Fairvalley Gap, aqui está o nosso Order Block. O Order Block é a última vela que o gráfico fez antes de ir para o movimento oposto, ok? A última ou única. Por exemplo, qual foi a última vela de venda aqui antes dele subir? Foi esta. Portanto, esta vela vai ser o nosso Order Block. Qual foi a última vela de compra antes dele descer? Foi esta, portanto esta vela vai ser um Order Block. Ok, se vocês forem marcar Order Blocks assim vai haver muitos, ok, mas vocês podem escolher só os principais. Como é que vocês sabem quais é que são os principais? Os isolados, ou seja, esta vela aqui é uma vela isolada, é única, portanto esta vela vai ser um Order Block. Ok, esta vela aqui, estas duas são únicas, porquê? Porque ele é a única vela que sobe aqui e aqui é a única vela que desce, portanto são únicas, isto são Order Blocks, que até veem que isto já se autotransforma, assim, entre aspas, numa resistência, vocês conseguem ver, ok? E é isso que nós vamos usar para suportes e resistências, ok? É isso que significa suporte e resistência baseada em POI, ok? Vocês têm aqui, por exemplo, um suporte normal e depois o suporte baseado em POI seria, por exemplo, pegar neste order block aqui vermelho e este seria o nosso suporte baseado em POI, em ponto de interesse, ok? Que seria aqui este order block. Agora, vamos aqui à nossa liquidez, certo? Para isso, a liquidez nós vamos fazer aqui uma coisa que é o liquidity sweep, ok? Nós temos o liquidity run, que é quando o preço rompe, e temos um liquidity sweep, que é quando o preço rompe, mas volta para cima logo do caminho, ok? Ou seja, isto é um liquidity sweep, porque o preço não rompeu para baixo, o preço rompeu e voltou para cima, isto é um liquidity sweep, ok? Por exemplo, isto é um liquidity sweep, porquê? Porque o preço não rompeu ele rompeu e voltou para baixo, ok? Ao contrário de isto, que o preço já rompeu e voltou para baixo, ok? O preço aqui veio, pim, 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 ok? Rompeu esta e foi para baixo, ok? Ele depois volta para cima, mas primeiro ele foi para baixo com o corpo, ok? O liquidity sweep é só com a sombra aqui, certo? Portanto, isto é um liquidity sweep, ok? Mais algum exemplo? Ver se eu vos encontro aqui um exemplo. Por exemplo, isto aqui é um rompimento normal, porque o preço rompeu com o corpo, ao contrário, por exemplo, disto daqui, que já é um liquidity sweep, porque o preço rompeu com sombra, ok? Essa é a diferença de liquidity sweep para liquidity run, ou seja, rompimento de liquidez normal, ok? E para além disso também temos BSL e SSL, ok? Muito resumidamente, BSL e SSL são os extremos, ou seja, SSL é a liquidez que fica no fundo, BSL é a liquidez que fica no topo. Ou seja, se nós fizermos o desenho aqui do gráfico, do nosso overall do gráfico, 1, 2, 3, 4, 5, conseguimos ver que temos o que? A nossa SSL aqui, BSL aqui, ok? Tem mais, por exemplo, temos SSL aqui, BSL aqui. Como é que vocês conseguem descobrir isto facilmente, da mesma forma que eu estou a descobrir? É só verem topos e fundos que se destacam, ok? E para isso vocês têm que praticar. Por exemplo, aqui é uma BSL, porque está em cima, aqui é uma SSL, porque está em baixo aqui. Ok, aqui já não é, ok? Porquê? Porque estes não se destacam, mas aqui destaca-se. Isto é uma SSL e isto é uma BSL, porque são topos que se destacam, certo? E para finalizar aqui o Market Structure Shift, que é um padrão de reversão que acontece assim, ok? Basicamente ele rompe, é da mesma forma que o Liquidity Sweep, mas ele rompe com o corpo, ok? Em vez do Liquidity Sweep romper com sombra, como está aqui, ele rompe com o corpo, por exemplo, 1, 2, 3, 4, ok? Ele faz aqui o rompimento, ele vem, rompe este com corpo e rompe este com sombra, ok? Basicamente é isso, temos para cima e temos para baixo também, ok? Se romper só com sombra nos lados fica inválido. Foi esse o vídeo, espero que tenham gostado, tchau
e daqui é PDAF.